Bom, gurizada, hoje nós vamos trazer um tema interessante, que hoje nós vamos falar sobre Leonel Brizola. Quem é o Brizola? A importância do Brizola para o Rio Grande do Sul, a importância do Brizola para a história do Brasil, tá? E por que a gente vai dar uma conversada um pouco também do que aconteceu com o Brizola. Existiu também a decadência do Brizola durante o período da redemocratização, lembrando que no período antes ali ele era muito popular nos anos 60, anos 70, ele vai para o exílio. Quando ele volta no final dos anos 80, então ali ele não consegue, chegou a ser a terceira via muitas vezes, ocupando o lugar que o Ciro Gomes ocupa hoje, vamos supor, na política brasileira, ocupou muito esse período, né, de terceira via, mas nunca conseguiu chegar ao seu objetivo, que era ser então presidente da República Brasileira, né? Vamos conversar um pouco. O Brizola, ele nasce no ano de 1922 na cidade de Carazinho, tá? Ele está envolvido diretamente numa das guerras que teve presente, uma das revoluções que esteve no Brasil, né? O conflito entre Chimangos e Maragato, tá? Então o pai dele era Chimango, se eu não me engano. Eu acho que era Chimango, sim. Não se gasta bala em Chimango, né? Então os Chimangos são os que vêm de fora. O pai dele era Chimango e ele viu o pai dele ser morto. Foi morto na frente dele, né? Degolado na frente do filho. O filho devia ter aí uns 2, 3 aninhos de idade, né? Isso marca um pouco, né? Uma grande coisa da vida do Brizola, porque ele viu o próprio pai ser assassinado na frente dele. Ok, o Brizola então ele é de Carazinho, tá? Ele é de uma família humilde, teve o pai morto por conta da revolução, então querendo ou não, a política vai estar muito envolvida com ele. Mas o Brizola ele era uma pessoa humilde, então ele vai, desde cedo ele trabalha como engraxate, como balcanista, lavrador, é um homem do campo também, é um homem próprio, trabalhava engraxando sapato na cidade, né? Ele consegue estudar. Naquela época o estudo não era gratuito como é hoje, ele consegue estudar, teve incentivo de alguns professores, né? Então ele consegue estudar e até ele consegue depois, já mais grande, ele ingressa aí e se transforma, né? Vai estudar engenharia e se transforma em engenheiro civil pela Universidade do Rio Grande do Sul. Isso ele consegue se formar em 1949. Né? Então olha o período que ele está bem no período do Estado Novo, tá? E nessa universidade ele vai ficar muito amigo, né, da futura esposa dele, que é irmã do Jango Goulart, né? Então o Brizola ele entra na política influenciado por Getúlio Vargas e pelo trabalhismo de Jango Goulart. Por que ele fica muito influenciado? Porque, né, o Jango vai virar cunhado do Brizola, né? E o padrinho do casamento do Brizola, um dos padrinhos do casamento é o Getúlio Vargas, o próprio Getúlio Vargas. Então ele entra na política dessa forma, tá? Então ele vai se filiar ao Partido Trabalhista Brasileiro, ao PDT da época, né? Foi eleito deputado estadual em 47. Afinal, naquela época ele foi muito bem eleito, até porque ele tem a questão que ele tinha ali o apoio do Vargas, o apoio do próprio Jango, né, que eram figuras nacionais apoiando ele para deputado estadual, né. Em 58 ele se torna governador do Rio Grande do Sul, aos 36 anos, o mais jovem do estado até naquela época. Quando a gente para pensar ele aqui, a expressividade dele como deputado não é tão grande, mas como governador do Rio Grande do Sul, sim, é muito grande. Por quê? Como governador do Rio Grande do Sul, ele vai ter algo muito importante, que é as brizoletas, né? O lema dele vai ser a campanha. Então, como a campanha dele vai ser totalmente voltada para a educação, vai ser pensada na educação, e é aquela questão, nenhuma criança sem escola, né? Então ele vai criar um sistema de escola em todos os rincões do Rio Grande do Sul, tá?
O que consistia a brizoleta? A brizoleta era, você colocava crianças, né, que estariam ali até o 5º ano, então crianças pequenas, com o objetivo de alfabetização, porque quando ele chega como governador do Rio Grande do Sul, e até isso ele já tinha constatado antes, o Rio Grande do Sul tinha uma margem enorme de pessoas analfabetas, né? E então ele vai ter esse pensamento do Rio Grande do Sul se desenvolver. Para se desenvolver, pelo menos a população tem que ser letrada. Então até hoje, no Rio Grande do Sul, a gente tem muitas pessoas que elas estudaram só até a 5ª série. É muito comum a gente ver, mas eu fiz só até a 4ª, até a 5ª série. Por quê? Porque a brizoleta tinha só essa função de alfabetizar. Então muitas pessoas no Rio Grande do Sul, de mais idade, só tem até a 4ª série por conta das brisoletas que foram inventadas, né? E brisoletas essas que elas funcionaram por bastante tempo, na década de 90 ali que começou a se extinguir essas brisoletas. Mas as brisoletas tiveram um monte de brisoletas, a gente consegue o número exato, não é essa nossa função ficar aqui repetindo números, né? Mas são mais ou menos 5.320, 5.300 por aí, escolas brisoletas criadas pelo Brizola. Então vai ter esse nome. Brisoletas são escolinhas pequenas, colocar em várias comunidades ou até mesmo em cidades grandes, nos bairros, um monte de brisoletas espalhada pelo Rio Grande do Sul, com o objetivo então de alfabetizar as pessoas. Esse é o grande objetivo, e isso, gente, fez uma diferença muito grande para o estado, tá? E isso colocou o Brizola como uma figura nacional, né, por conta desse período, mas a coisa ainda vai ter, o Brizola vai pegar mais fogo ainda. Tem a foto famosa do Brizola, com uma metralhadora na mão, né, com um revólver na mão. Isso também existe porque nós estamos agora falando de um período muito conturbado da história, né, que depois, como no governo que ele vai ter aqui, imagina que ele foi eleito em 58, o Vargas se matou em 54, nesse período que ele está, nós temos o JK como presidente. O JK tem que sair, vai ter uma nova eleição. Na nova eleição, acho que é nessa eleição que ele vai estar competindo agora, de 58 para 60, nós temos aqui uma questão muito marcada, que é o Jânio Quadros e o Jango, né? O Jânio Quadros a presidente, Jango de vice. Naquela época a chapa era diferente, vamos supor, as chapas não eram juntas como são hoje. As chapas eram, você votava para presidente, era um, e você votava para presidente e para o vice, não igual hoje que você vai lá e digita um número e vai os dois juntos no mesmo número, né? Naquela época não. Então acontecia muito do pessoal votar para presidente o cara do partido B e para vice o cara do partido C. E isso em 59 acontece quando o Jango se elege, o Jango da UDN, né? A UDN é um partido de direita, a União Democrática Nacional, e o Jango, aliado ao Brizola, claro, e também aliado ao Vargas, né? Vai se eleger como se fosse a esquerda da época, né? Então aqui nós vamos ter um atrito muito grande, tá? Vamos voltar para o Brizola no Rio Grande do Sul. Entre 59 e 63, o governo do Brizola ele é marcado pela política educacional e social, foco no desenvolvimento regional Tem uma questão muito interessante que o Brizola ele vai incentivar a luta agrária também, pelo Master, o Master, que é uma organização criada em Erechim, que lutava também por essas terras que estavam abandonadas, terras devolutas, né? Terras do Estado ou até mesmo de grandes latifundiários que não estavam sendo usados. Então o Brizola ele vai incentivar a luta dos agricultores por ter terras, né? Então ele também incentiva e ele também faz algumas reformas agrárias no Rio Grande do Sul. Tá? Isso é muito interessante, mas isso daí já é uma questão para outro vídeo, um outro vídeo que a gente vai tratar só de reforma agrária, tá, meus queridos? Então nós temos a criação das brizoletas, escolas de madeira construídas rapidamente em zonas rurais, levando o ensino primário para as crianças. As escolas elas têm um sistema bem elas são bonitinhas, tudo, mas elas têm um sistema bem
bem simplesinho, porque o importante para o Brizola era justamente a questão da criança conseguir aprender. Então tu vai ter o professor, um ou dois professores, vai ser provavelmente as escolas multisseriadas, né? Então como são do interior, dependendo como era, uma escola multisseriada, ou também, dependendo ali, ia ter a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta série, né? Mas o objetivo mesmo disso é, então, fazer com que as crianças aprendam a ler e escrever. A educação para ele é muito forte. Depois, na década de 80, quando ele se candidata a governador do Rio de Janeiro e ganha, ele vai também fazer os Brizolão, né? Então, que é outro projeto que até hoje, de turno integral, onde as crianças vão, fica o dia inteiro, onde a criança vai tomar café, ela almoça, tem os lanches, né? Ela vai ter dentista. Então é tudo pensado mesmo numa educação de primeiro mundo. Infelizmente o Brizola não foi essa prática do Brizola e do Darcy Ribeiro, ela foi esquecida pelo sistema educacional brasileiro, né? Então a gente infelizmente está amarrado a um contrapasso, a gente pode falar assim, a gente está amarrado ao passado, né, quando a gente podia avançar muito mais. Então o Brizola para a educação, eu acho até que qualquer pessoa que for fazer qualquer trabalho sobre educação no Brasil teria que passar por Brizola, né, pelo Brizola, pelo Darcy Ribeiro, porque são pontos sensíveis que de verdade conseguem transformar a vida social daquela sociedade. Imagina uma sociedade que tem suas crianças corretamente na escola, onde tem um amor pela aprendizagem, onde gostam de estar na escola, onde ela vai para aprender, onde ela entende que ali existe um futuro, ali existe algo para ela, onde ela está protegida, né? Protegida hoje da exposição, de tudo quanto é tipo de exposição e tudo quanto é tipo de abuso, um lugar sadio para ela estar. Aí a educação conseguiria acontecer como aconteceu na década de 60 no Rio Grande do Sul, né? Um avanço muito grande. Voltando ainda ao Brizola, o Brizola ele vai participar muito da campanha da legalidade, o movimento que liderou. Ele lidera esse movimento para garantir a posse do Jânio Goulart como presidente após a renúncia de Jânio Quadros. O Jânio, ele é eleito, fica 6 meses no cargo, ele é o presidente do bilhetinho, né? Mas ele também era uma pessoa que pensava em dar um golpe. Naquela época ninguém estava pensando muito na democracia, na verdade. Tinha um pessoal que queria dar um golpe. A direita queria dar um golpe, a esquerda queria dar um golpe, todo mundo pensava em dar um golpe. E o Jânio Quadros, ele queria ter mais poder, ele achava que o presidente tinha pouco poder, então ele vai fazer a renúncia dele. Ele vai fazer uma carta de renúncia, aonde ele achava, na ideia dele, né, na concepção de visão do Jango, que a sociedade sairia às ruas para que o presidente continuasse no poder e assim ele pudesse voltasse, né, pela imposição popular, e ele pudesse decretar estágio de sítio, né? Esse era o objetivo do Jango, coisa que, né, não aconteceu. Ele renunciou. Quando ele renuncia, ele é da UDN, mas o Jango é do PDT. O Jango não é do mesmo partido que ele. Então os militares a junta militar não quer não quer deixar com que o Jango tome posse, né? Porque naquela época o Jango estava sendo acusado de ser comunista, o Jango estava sendo acostumado a estar na China, ele estava na China de fato, né? Então ele vai ter muito essa... A junta militar não quer que o Jango então assuma, tá? Aí vai acontecer o movimento então, que é a campanha da legalidade, aonde mais uma vez o Rio Grande do Sul se torna protagonista, quase se declarando guerra ao governo federal, né? Tem até a ordem, o governo federal, a junta militar mandou bombardear o Palácio do Piratini, porque o Palácio do Piratini se tornou a base, o quartel militar do Brizola. A partir desse momento, o Brizola vai ter então a brigada, que vai se tornar a brigada militar. Por quê? Porque o Brizola ele vai fazer, de fato, a polícia do Rio Grande do Sul virou o exército do Brizola, né? Esse momento aqui a coisa estava bem tensa, né? Então nós vamos ter aí, vai ter a cidade de Marcelina, onde vai ter os militares, né,
ocupando a ponte para a ponte não ser destruída. Existiu uma ordem de bombardeamento do Palácio Piratini, né? E o terceiro exército, que é o exército mais forte da Banda do Sul, acabou aderindo ao movimento brisolista, garantindo então que o presidente Jango assumisse o poder. Porque se o terceiro estado aqui no Rio Grande do Sul fosse contra o Brizola e apoiasse, né, o golpe ao Jango, aí sim o Brizola provavelmente teria caído, e o Jango também, e a história do Brasil seria outra. Então a gente não faz história com si, né? Vamos falar daí, vamos falar um pouquinho com os fatos, né? Outra coisa muito importante que ele fez foi a estatização das empresas estrangeiras. Tinha duas empresas, né, estrangeiras no Brasil, uma que operava os bondinhos e outra que operava, eu acho que era a Luz, eu não sei se é bem certo, se é a Luz ou algo assim, que ele vai estatizar. Isso vai deixar os Estados Unidos descontentes, então, aí com o Brizola, justamente por causa dessa estatização. Duas empresas que não ofereciam o suficiente, né, nem o mínimo para a sociedade, e ele vai estatizar elas, é a Luz, né, e os bondinhos da cidade de Porto Alegre, ele vai dar aquela estatizada, né. Outra coisa que com isso ele vai fazer é a expansão das estradas e energia para o interior do estado. Então ele vai, como agora ele tem a Luz, né, a empresa de luz que é dele, que vai ser a RGE, então ele começa a levar luz ao interior. Então isso também é outro feito grande dele, que é um feito. Hoje ninguém vive sem luz, né? Imagina uma cidade sem luz. Se hoje o agricultor já tem várias dificuldades tendo luz, tendo possibilidade, tu imagina naquela época sem, né? Então isso vai consolidar o símbolo de nacionalismo, trabalhismo popular do Brizola, tá? O Brizola é um caudilho, é conhecido também no Rio Grande do Sul como o último caudilho, né? Justamente que ele é o último dessa linhagem do Rio Grande do Sul, essa linhagem grande, essa linhagem de batimento, de enfrentamento, ele é conhecido como o último. Bom, mas nem tudo são flores. Em 1964, então, acontece o golpe militar, os militares entram no poder, acabando então caçando o Jango, né? Antes de eu falar, só para ter uma ideia, em 61 quem garantiu a posse do Jango foi o Brizola, a rei da legalidade, né? Mas em 64 já o golpe militar foi dado e o Brizola foi cassado e teve seus direitos políticos suspensos. Com isso ele vai fugir para o Uruguai, ele se exilia no Uruguai, depois nos Estados Unidos e depois em Portugal, né? O exílio foi muito pesado para o Brizola. Durante o exílio manteve contato com outros exilados, planejou a retomada da democracia, inclusive com tentativas de luta armada contra a ditadura militar. Quanto mais a ditadura militar era repressiva, mais os movimentos de luta armada queriam aumentar. Mas o Brizola, ele, né, não participou desse tipo de coisa, não era o feitio do Brizola, e o Brizola ficou muito tempo fora do Brasil. Isso fez com que, quando o Brizola volta, o discurso do Brizola ficou desconectado de um Brasil novo, entendeu? Então o exílio ele é muito puxado por um líder político, justamente porque ele perde o contato com a sua própria gente, com o seu próprio colégio eleitoral, tá? Quando o Brizola volta, ele volta em 79 com a lei da anistia, né? O Brizola volta para o Brasil e fundou o Partido Trabalhista Brasileiro, que é o PDT. Vai fundar um partido para ele, que é o 12, que é o PDT, até hoje, base trabalhista, né, base do trabalhismo do Vargas e do Jango. Foi eleito governador em 82, sendo o primeiro governador eleito pelo voto direto após a ditadura, porque ele era bem popular, criou os Brizolões no Rio de Janeiro, criou os Centros Integrados de Educação, né, os CIEPs, inspirados nas brisoletas. Essa fundação ela era maior, tempo integral para as crianças, um grande investimento. Investiu em transporte público, saneamento, programas sociais e foi reeleito governador nos anos 90, tá? Só para nós ter uma ideia. Antes disso aí, ele também vai concorrer a presidente contra duas pessoas. Ele vai estar naquela eleição em que vai ter
na primeira eleição a presidente, nós vamos ter então Fernando Collor de Mello e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Vai ter essa campanha e a terceira via, o terceiro mais votado, vai ser o Brizola. Por que o Brizola é o terceiro mais votado? Eu já consigo explicar para vocês que é uma seguinte situação. Lula e Brizola totalmente diferente. Brizola sempre vai ser muito mais preparado, muito mais dos movimentos sociais, muito mais líder popular do que o Lula naquela época. Só que o discurso do Brizola não colava mais, porque o tempo que ele passou do exílio, ele fez uma luta contra a ditadura militar do lado de fora do Brasil, e isso fez com que ele perdesse o discurso, fez com que o discurso envelhecesse muito, enquanto o presidente Lula estava no Brasil, estava lutando dentro do Brasil, estava envolvido com essas lutas, fazendo então que o seu discurso colasse muito mais na juventude do que com o pessoal do Brizola, né? Tem que lembrar que o Brizola, ele fica quase 20 anos fora. Isso muda uma geração, né? E esse ato, imagina quem votou nele nos anos 60, né? Nos anos 80 já era outra gurizada votando, né? O governador mais novo agora já era um senhor de idade nos anos 90 e nos anos 80 também. Então isso também prejudicou de certa forma a carreira política do próprio Brizola, tá? Então, só para nós entender, esse é um pouquinho da história do Brizola. O Brizola ele é grande, ele é extenso, ele é muito maior do que eu aqui falando um pouquinho sobre ele. O que a gente tem que entender dos legados dele? Primeiro, ele é um dos maiores líderes trabalhistas do Brasil, tá? Então ele vai estar ali, líderes trabalhistas, nós vamos ter o Vargas, Jango, Brizola e Lula, tá? Então ele é um dos maiores, e talvez seja ele o cara que mais identifica o que é o trabalhismo no Brasil, tá? É um defensor da educação pública e gratuita. A gente consegue ver isso por dois ângulos. Primeiro, os brizolões no Rio de Janeiro, as brizoletas no Rio Grande do Sul. Outra coisa que ele defende, o nacionalismo e a soberania popular, né? Ele entende que o Brasil tem que ser autônomo, ele entende que o Brasil tem que ser independente, que o Brasil tinha que ter suas próprias empresas, que o Brasil tinha que fazer a sua economia ser forte, que o Brasil não tinha que estar nesse sistema neoliberal, né? Num país onde viram quase um paraíso fiscal. Esse é o entendimento dele. Ele é um crítico do imperialismo daquela época e das desigualdades sociais, né? Então ele é um crítico desse imperialismo. Ele, na verdade, ele é um crítico muito forte daquela visão da Thatcher, né? Da visão da Margaret Thatcher, de um liberalismo que o FHC vai entrar e todos os outros entrarão naquela questão do Estado mínimo, do Estado pequeno. Para ele, o Estado teria que ser o Estado necessário, né? Um Estado onde conseguisse garantir a educação, garantir a saúde e a segurança da população, e também ajudar as suas próprias empresas, né? É uma visão diferente da Margaret Thatcher, digamos, que a Thatcher, né, que vai ser depois a Thatcher, o Reagan, essa gente vai criar o neoliberalismo, o novo liberalismo, né, que está presente na sociedade até hoje. Certo, pessoal? Então, para quem não conheceu o Brizola ainda, esse é um pouquinho do Brizola. Espero que você também se aprofunde mais na história dele. Durante a semana vamos trazer mais algum personagem interessante para a gente estudar, certo? Vamos que vamos, mas vamos devagar.